falar em Ramon Dias e Emiliano, né, os paneleiros argentinos, aí, meu amigo, é isso que vocês viram hoje. Todo jogo, o Corinthians termina nesse desespero, no 4-2-4, perdendo o jogo. Todo jogo. Todo jogo. 4-2-4 e perdendo o jogo. Importante a informação, tá? Amanhã, reunião da diretoria do Corinthians para definir a permanência ou não de Ramon Dias. Como eu disse no começo do pós-jogo, que uma fonte, né, me avisou, o Fabinho Soldado gosta muito do Dorival Júnior, porque trabalhou com ele no Flamengo, tá? Então amanhã a gente, né, devemos ficar atentos aí para saber, né, o que vai pegar em relação, tá, ao futuro do Ramon Dias. Reunião nesta quinta-feira para discutir a permanência ou a saída de Ramon Dias no Corinthians, tá? Importante. Coisa que vocês também já sabem, porque eu não preciso de uma derrota para falar aí coisas, né? Eu falo quando vence também. O Ramon não agrada todo mundo no clube. As críticas são pesadas lá dentro em relação ao trabalho dele. Ele só se segurou no comando por conta do título paulista contra o Palmeiras, né? E foi um baita título. E ele tem o seu mérito, aquele jogo lá, né, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele foi humilde, né? Colocou o time para jogar atrás da linha da bola, o Romero para fechar a subida do Piquerez, jogou por uma bola e a estratégia deu certo, tá? Parabéns por isso. Só que eu acho que a gente não tem que ter esse discurso conservador, nem de dirigente, nem jornalista. Né? Porque tem jornalista que acha um absurdo falar em demitir um técnico depois de um título. Qual o problema? O Corinthians não vai para lugar nenhum com o Ramon Dias. Até porque já não ia para lugar nenhum. O Corinthians só foi campeão paulista porque é uma competição de tiro curto, onde as outras equipes estavam se encaixando e o Corinthians já vinha encaixado de uma reta final de Campeonato Brasileiro. O Corinthians era o favorito e confirmou o favoritismo com o título. E o Corinthians vive, eu tenho falado aqui para vocês, dos lampejos do Memphis, do Yuri, do Garro, do Hugo e o Carrídio, que esse é o jogador mais importante taticamente do Corinthians. O que é o Corinthians sem o brilho dos seus principais jogadores? Porque os jogadores estão aí para isso? Estão, mas futebol é coletivo, é coletivo. Não dá para a gente ficar vivendo o tempo todo dependendo do Memphis, uma Memphis dependência, porque o Memphis, até fisicamente, não segura a onda para toda a rodada, para todo jogo. Então o Corinthians não pode esperar mais. O Corinthians já esperou muito em relação ao Ramon Dias. Samir, entrevista forte do Memphis agora, hein? Cobrou bastante o time, pelo que senti, criticou o Ramon, hein? Assista e veja, vê se você entende da mesma forma. Frase do Memphis. Obrigado, Davi. Cheguei aqui há 6 meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians se ganhamos o jogo. São 3 pontos e então passamos para o próximo jogo. Ou você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas. Memphis mostra incômodo, vê Corinthians espaçado e questiona a evolução. Tenho dúvidas. Meu irmão, temos que assumir a nossa responsabilidade. Se você acha que por termos vencido o Paulista somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que melhorar. Como estamos melhorando? Acha que temos que analisar criticamente o que está acontecendo no clube. O que podemos fazer melhor dentro dos jogos? Porque não se pode simplesmente dizer que o time não correu ou não quer vencer. Para mim, é besteira. Futebol não é sobre isso. Pelo menos na minha opinião. Falou bonito, holandês. Se você quer um time que apenas corre e não joga com cérebro, acho que está escolhendo o time errado, porque olhamos para o nosso DNA. Temos alguns jogadores incríveis e alguns jogadores que são trabalhadores e precisam trazer qualidade. Enfim, mencionamos como às vezes...
Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. Então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto com o time. E temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Vixe! Meu amigo, deu na lata, deu na cara o Memphis. Hein? Deu na lata. Deu na lata. Ó, Memphis mostra incômodo, vê Corinthians espaçado e questiona. Tá? Então vamos aqui. Um GE. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar mais. Aqui já. Aqui. Temos que assumir a nossa responsabilidade. Você acha que por ter vencido o Paulista somos o melhor time do mundo? Isso aqui eu li para vocês, né? Tá? Vai ficar difícil pro Ramon continuar, hein, com essa pancada aqui do Memphis, hein? Temos que assumir nossa responsabilidade. Se você acha que por termos vencido o Paulista somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que melhorar. Como estamos melhorando? Acho que temos que analisar criticamente o que está acontecendo no clube, o que podemos fazer melhor dentro dos jogos, porque não se pode simplesmente dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim é besteira, futebol não é sobre isso, pelo menos na minha opinião. Aqui ele tá bravo que criticam ele, né? Mas o pessoal critica mais o treinador, Memphis. Ó, se você quer um time que apenas corre e não joga com o cérebro... Caramba. Pô, essa foi forte, velho. Essa foi forte, mas nem... Pô, eu tô liberado agora pra falar mal também, velho. Pô, o Memphis rasgou o verbo, velho. Se você quer um time que apenas corre e não joga com o cérebro, acho que está escolhendo o time errado. Porque olhamos para o nosso DNA. Temos alguns jogadores incríveis e alguns jogadores que são trabalhadores e precisam qualidade extra de uma forma que precisam correr para o time. Tá? Vamos ver mais aqui. Mas neste momento, acho que perdemos muitos jogos porque não temos os detalhes. Taticamente, quando perdemos a bola. Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Vixe. Pega esse aqui. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. Então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto com um time, como um time. E temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Rapaz, tchau, Ramon. Não dá mais, irmão. Na boa. Ou é você ou é o Memphis. Entendeu? Claro que é o Memphis. Claro que a gente prefere o Memphis. Vamos lá, tem mais. Na minha opinião, queremos crescer. Acho que temos jogadores que não atingiram o seu potencial agora. Podemos nos desenvolver mais, ok? Ok. Eu tenho 31 anos. Dizer que tenho para atingir mais potencial nos últimos anos da minha carreira, isso é uma outra coisa. Mas alguns jogadores jovens, na faixa dos 20 e poucos anos, na minha opinião, ainda não alcançaram o potencial que têm. Mas se você olhar como jogamos, acho que temos muito trabalho de casa a fazer sobre a estrutura. Ixi, esses são os jogadores, esse é o staff. O pessoal que está no comando. Ai, 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 hein? Fogo no parquinho, Memphis, hein? Cheguei aqui há 6 meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Toma essa, seus Zé Ruelas. Eu falei que o time não estava jogando, que era resultado, que dependia dessas... O que o Memphis está falando, eu já cansei de falar aqui. Eu já resumi. O time do Corinthians é um catado que só joga e que depende dos lampejos. Lembra? Dos lampejos do Memphis e dos melhores jogadores. O Memphis está confirmando tudo que eu falei. Será que a gente entende um pouquinho de bola? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians se ganhamos o jogo. São 3 pontos e estão passando para o próximo jogo ou você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas. Vixe. Tem mais? Falou do Garro, vamos ver. Sim, claro que quando o Garro joga eu recebo mais bolas entre as linhas. Ele é um jogador com essa qualidade. Às vezes eu me encontro. Por exemplo, a final contra o Palmeiras, jogo fora de casa, eu estava jogando como lateral esquerdo, meio campista esquerdo. Claro que eu não vou chegar na frente do gol ao mesmo tempo.
Sou conhecido por ser um jogador que recebia a bola entre as linhas, que é perigoso no terço final. Mas sim, quando o Garro não está jogando ou o Igor não está jogando, o time pede isso de mim para ajudá-los, porque eu acho que é disso que precisávamos. E a cada jogo você vê um Memphis diferente, porque não somos consistentes. Estamos a cada jogo, eu tenho que, na minha opinião, olhar o que posso fazer para ajudar o time ao máximo. Isso às vezes é uma surpresa para mim. Nossa, que humilhação, mano. Na boa. O Memphis acabou com o Ramon. O Memphis disse, e o que ele falou tá certo. Porque se o Corinthians é um time bem armado, ele vai estar lá jogando como segundo atacante, recebendo entre as linhas e definindo. Nesse time, ele tem que ficar voltando. É, meu amigo. Eu chamei 3 fontes e uma já me deu uma resposta que eu não esperava. Eu fiz uma pergunta dizendo se era possível a queda do Ramon Dias e a chegada do Dorival Júnior. Resposta que eu recebi em relação à queda, nenhuma ainda, mas a fonte só quis me responder o seguinte, que o Fabinho gosta muito do Dorival Júnior e trabalhou com ele no Flamengo. Eu tô falando de fonte conservadora, tá, gente? Não quer dizer que o Dorival tá chegando, não quer dizer que o Ramon vai cair agora. Mas eu tô falando de fonte que eu esperava a resposta de que não, o trabalho segue, tá tudo certo, não há nenhuma ressalva, tá? Vamos aguardar as outras fontes responderem, mas dentro do CT Joaquim Grava, nós temos um elenco dividido em relação ao Ramon Dias e o Emiliano. Não sei se vocês repararam a cara do Ramon e do Emiliano no banco de reservas hoje. Tem muito jogador insatisfeito, e jogador que não joga nada que está insatisfeito, tipo o Thales Magno. O Thales Magno entrou e ficou com medo da bola. O Thales Magno entrou e ficou com medo da bola, baixou a cabeça, não entendi nada. Esse é um dos insatisfeitos. Enfim, na diretoria do Corinthians, há uma divisão em relação ao Ramon. O Augusto não é fã do Ramon Dias, mas bancou o Ramon e ia demiti-lo em caso de perda de título do Campeonato Paulista para o Palmeiras. Mas agora nós temos uma coisa, né? Eu não estou dizendo aqui que o Ramon caiu, tá, gente? E nem que vai cair hoje. Até porque, quando eu falar isso, eu vou falar com todas as letras e estou esperando. E não falaria isso só com uma fonte dizendo, a não ser que seja uma fonte realmente poderosa, tá? Estou aguardando outras fontes responder a situação do Ramon. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o Ramon não tem a confiança de todos no CT, todo mundo sabe. Só que a pessoa que mais banca o Ramon gosta muito do Dorival, que se chama Fabinho Soldado. Isso me falaram agora. E Fabinho Soldado, que é exclusivamente a pessoa que mais banca e segura a onda do Ramon Dias e do Emiliano no Corinthians, gosta demais do trabalho do Dorival Júnior. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Corinthians perde mais uma, desta vez em casa para o Fluminense. O Memphis Depay disparou depois do jogo e o Ramon Dias está balançando no cargo. Inclusive tem reunião marcada para essa quinta-feira e já tem até um substituto. Caramba, quanta coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, muita coisa pra gente atualizar, né? O Corinthians perdeu por 2-0 pro Fluminense e perdeu assim. Primeiro tempo até criou algumas oportunidades, né? O goleiro Fábio fez algumas defesas, um chute do Romero, um chute do Depay, uma bicicleta do Depay na entrada da área ali que explodiu na defesa. Um volume do Corinthians, de certa forma. O Fluminense que não jogou tão bem assim na primeira etapa. Mas, cara, não foi um amasso ou uma ideia de que você entendesse de que o Corinthians poderia, né? Poderia até estar vencendo numa dessas finalizações, né? Mas não era algo vistoso, né? Os problemas já estavam ali. Tem uma dificuldade de elenco, de funções ali que você precisa
ter no time, mesmo com as voltas aí do Gustavo Henrique e do Angileri no lado esquerdo, você, por exemplo, não tinha o cara da meia armação. E foi um legítimo 4-3-3, não foi um Bidon sendo esse camisa 10. Ele foi um volante junto do Carrilho e também do Ranieri. Acho que o Ranieri até se soltou em algumas vezes, tentou criar algum espaço ali, porque existe um buraco realmente. Existe um setor desconexo, um descompactamento ali, né, entre o setor de meio campo e o setor de ataque, porque aí você tem lá na frente o Memphis, o Yuri e o Romero. O Yuri pouco tocou na bola, o Romero acho que até foi participativo, e o Memphis, dentro daquela ideia de voltar um pouco, ele voltou menos. E eu tava tentando entender por que isso aconteceu, e depois na entrevista dele ficou claro. Ele tá visivelmente incomodado de ter que fazer muitas funções no time. Mas vamos lá. Vem o segundo tempo, e aí o Corinthians até começa com uma finalização, que é um chute do Romero, numa jogada do Carrilho pelo lado direito, que ele chuta para fora. Então o Corinthians chegava até esse momento, mas é aquela coisa, né? O Corinthians não vem jogando para dominar os seus adversários, né? Isso não tem acontecido, mesmo nas vitórias, são vitórias apertadas, né? O Memphis também falou a respeito disso, né? Nunca há uma tranquilidade, você sempre tem uma arma na nossa cabeça. Eu vou começar a falar aqui as frases do Memphis, porque elas são, gente, muito fortes. A declaração do Memphis depois do jogo, ela é de colocar o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias na parede. Ele botou os dois na parede. E aí depois vem o gol. E o gol, ele surge de uma forma muito curiosa, né? Porque o René, gente, o René é um lateral esquerdo que saiu assim de uma forma muito ruim, tanto do Flamengo quanto do Inter. O cara fazia gols contra, o cara comprometia falhas de marcação. Muito ruim, assim, com sérios problemas. Eu não acho ele um lateral tão ruim, mas ele tava numa fase terrível. E de repente, né, no Fluminense do Renato Gaúcho, ele consegue fazer um golaço com a perna direita. É impressionante. O Renato fez o Bruno Cortez ser campeão da Libertadores, o Léo Moura aos 41 anos, o Jael também, né, ser um cara importante, o Cícero, que também foi renegado lá do São Paulo. O Renato, ele tem essa capacidade. E realmente, ano passado, ele estava muito mal no Grêmio e tudo mais, né? Teve o problema da enchente, ele teve problemas também. Enfim, mudou de ares e, cara, 4 jogos e 4 vitórias. É um Fluminense que nem joga tão bem assim, né? Eu digo... Não dá espetáculo, mas é um Fluminense, cara, competente. Você olha o jogo contra o Santos, por exemplo. Foi um jogo equilibrado, o Fluminense jogou melhor que o Santos, mas aí o gol no final, numa bola desviada, no chute do Samuel Xavier. Nesse jogo, o segundo tempo começa e o Fluminense pensa o seguinte, cara, eu vou atacar também. E aí os espaços sempre se oferecem, né, no time do Corinthians, especialmente na entrada da área, é uma liberdade para qualquer um finalizar, e aí numa rebatida do Félix Torres, a bola vem no pé do René, e o René de perna direita acerta um golaço no ângulo. E aí, como eu falei antes disso, teve uma parada ali e ele tava enjoado, segundo ele, toma um remédio, os caras buscam lá um remédio pro René, ele toma o remédio e na sequência faz o gol. Na transmissão, os caras estavam zoando, que foi outra coisa, né? Até olhei pro meu aqui, segura aí. Mas aí o René faz um golaço, e aí já vem o questionamento. Poxa, a bola tava na mão do Donelli, o Hugo não tomaria esse gol. Isso aí vai acontecer enquanto o Hugo não voltar, porque a distância é muito grande. Gente, o Hugo pega até pênalti. Teve pênalti no jogo. E é óbvio que o Donelli não pegou. E eu não sei se o Hugo pegaria, mas ele normalmente pega. Ele pegou todos do ano. Ele pegou contra o Novo Horizontino, ele pegou contra o Palmeiras 2 vezes. O Hugo é absurdo, cara. Ele pega pênalti. E aí o Donelli não pega pênalti, não pega chute de longe. E vocês acham que não é orientação do técnico adversário? Chuta no gol. Acerta o gol. Porque o Donelli, ele vai fazer algumas defesas, como ele fez. Na sequência, num chutaço do John Arias, ele fez uma puta defesa. Mas, cara, a bola do jogo ele não vai pegar. Então, o Corinthians começa justamente nessa fase de maior instabilidade, ele perde o seu goleiro titular, que é o melhor goleiro do Brasil, e aí a comparação fica muito injusta. Perde o Rodrigo Garro, o Coronado não consegue ser uma alternativa, e aí o time meio que capenga, porque aí você perde uma espinha dorsal, cara. Você perde, assim, 3 caras, ou 2, né, no caso do Hugo e do Garro, 2 caras referenciais. E aí você vê que o resto do time não consegue jogar. Não consegue jogar. E é curioso, porque o Ramon Dias, ele em algum momento encontrou soluções na ausência do Garro. Seja com o Coronado no início do ano, seja com o Thales Magno em alguns momentos, os dois pararam de jogar. Um por lesão e o outro tecnicamente. E aí ficou difícil.
Quando ele tentou o Memphis nessa função, eu acho que o Memphis foi bem. Mas ele tá visivelmente incomodado de ter que ser meio que o solucionador de tudo dentro de campo. E aí na entrevista depois do jogo, o Memphis, ele disparou contra a comissão técnica. Porque assim, é normal a gente ver um jogador ser mais protocolar. Esse é o normal. Quando o Memphis vai lá, e ele foi o único cara que parou e ele falou tudo, porra, ele não bateu só na comissão técnica não, tá? Ele bateu na diretoria. Ele falou que algumas coisas foram prometidas, que precisam chegar jogadores mais experientes, que tem jogadores jovens muito bons, mas precisa de jogadores mais experientes para certos momentos, que o Garro faz falta, mas você tem que entender que na ausência de um jogador você tem que ter outro para substituir. E o Corinthians não tem. E aí quando não tem, você precisa encontrar soluções. Ele questiona, o time está progredindo? Penso que não. A gente está analisando o desempenho ou só o resultado? Você acha que depois do Paulista a gente melhorou? E realmente, gente, é uma vitória nos últimos 6 jogos. E de novo, uma derrota em casa. Algo que o Corinthians do Ramon não vinha sofrendo. Ano passado, vocês lembram, perdeu para... ano passado não, retrasado, né? Perdia para Bahia, tomava de 5, perdeu para o Inter pela primeira vez, perdeu para o São Paulo pela primeira vez. Quando chega o Ramon, isso meio que acalma. Você percebe que dentro de casa existiu uma força. E aí começa agora, perde para o Huracan, depois de ter caído na pré-Libertadores por erros dele, perde para o Huracan, aí ganha do Vasco, beleza, aí toma um totó do Palmeiras no derby. Ah, mas tem o crédito do título paulista. Esse crédito já terminou, sinto dizer. Porque o Corinthians é muito maior do que um campeão estadual, né? É muito maior do que um campeonato estadual. O Corinthians visa outras coisas, até pelo investimento que faz. E aí você vai e olha para o brasileiro e o Corinthians tem 4 pontos em 4 jogos. Hoje é o 13º na tabela. Tá mais próximo da zona do rebaixamento do que da parte de cima. E aí aquele temor do ano passado já volta. Porque eu imaginava um Corinthians protagonista. Flamengo e Palmeiras dispararam e estão pontuando, e acho que vão disputar até o final, mas eu achei que o Corinthians estivesse nesse bolo. Eu sei que é cedo ainda, eu sei que dá tempo, mas aí perde de novo em casa pro Fluminense por 2-0. Então, assim, foi uma derrota muito forte, impactante, num momento de instabilidade e que, obviamente, a pressão recai sobre o comando técnico. Mais frases do Memphis Depay. Ele fala que não estão estudando o jogo, que ele se preocupa em estudar o jogo, mas que o jogo precisa ser mais estudado, que uma distância entre os setores de 50 metros não é o que ele entende sobre o melhor para o futebol. Mano, pelo amor de Deus, precisamos progredir taticamente, precisamos evoluir, precisamos jogar melhor o jogo. É isso que queremos? É esse o jogo que queremos? Cara, assim, foi muito forte. Foi muito forte. Ele cobrou reforços nas entrelinhas, ele cobrou soluções da comissão técnica, soluções essas que não estão sendo encontradas. Ele disse que está se desgastando, que contra o Palmeiras, no jogo passado, no Totó, que ele foi meia esquerda, lateral esquerdo, e que é óbvio que sem o Garro e sem o meia, ele tem que receber mais essa bola entre linhas, mas aí ele fica longe do gol. É óbvio que ano passado ele cresceu sendo o cara do último terço, porque a bola chegava, né? Chegava e ele tinha o trabalho de finalizar, ou de assistir o Yuri. E aí a coisa aconteceu. Nesse momento em que ele tem que voltar para buscar o jogo, para marcar lateral, para acompanhar, cair por um lado, cair por outro, e vindo até o pé do volante, como que ele vai chegar lá na frente? Ele falou sobre isso, eu tenho 31 anos. Como que eu vou chegar lá na frente? Não tem como. Então, assim, o principal jogador do time, ou pelo menos o mais valioso, o que recebe o maior salário, a estrela do time, tá indignada com o momento do Corinthians. Isso eu achei legal. Porque ele bateu no peito e disse assim, não tá bom. Não tá bom. Ele representou o torcedor e implodiu o trabalho de Ramon Dias. A verdade é essa. Quando um jogador desse quilate chega na coletiva e fala o que ele falou, porque se fosse um Zé Ruela, um Zé Ninguém, talvez a gente não desse ouvidos. Olha, vocês vão lembrar até do Roger Guedes batendo de frente com o Vitor Pereira em algum momento, mas dentro de uma... ele não me põe pra jogar na função que eu gosto, não sei o quê, mas fica uma coisa assim meio que... Quando ele critica o todo, da maneira como ele fez e tendo o tamanho que o Memphis tem, cara, e os resultados não colaborando, e os desempenhos também não,
Não tem muito como fugir. Vamos para a informação. Nessa quinta-feira tem uma reunião agendada entre a diretoria e a comissão técnica. Vocês sabem o que isso significa, né? Pode ser que dentro de uma conversa os caras resolvam ir mais um pouco. Mas me parece que há um indicativo muito claro aí de que o Ramon Dias está balançando e pendendo para o lado da saída. A questão é, nesse momento, enquanto essa reunião não acontece, é óbvio que a diretoria já se mexeu. Tem informações, inclusive, de que o preferido do presidente Augusto Melo seria Dorival Júnior. Dorival Júnior chegou a comunicar a alguns pares de que não gostaria de trabalhar nesse momento. Isso não é verdade. O Dorival está recusando algumas sondagens, algumas investidas de alguns clubes, entre eles o Santos, que ele disse que não trabalharia agora, mas porque não gostaria de trabalhar no Santos, e o Grêmio. O Grêmio fez sondagens e recebeu essa informação de que o Dorival não quer muito trabalhar agora. Só que ele vai assumir um clube. E talvez seja Corinthians ou São Paulo. O Zubeldia também está balançando. E a relação do Dorival com o Casares é muito forte. E eles têm, inclusive, um acordo de prioridade. Então, gente, vocês lembram o que aconteceu quando o São Paulo contratou o Dorival na última passagem? O Duílio ligou para ele 2 horas depois do Casares sair da casa do Dorival e ter contratado o Dorival. Só que agora, a relação do Dorival com o São Paulo e com essa diretoria é muito mais forte, porque eles ganharam títulos juntos. O Casares foi para chefiar a delegação da seleção brasileira quando o Dorival estava lá. O Dorival caiu da seleção, o Casares postou foto com ele, tendo o Zubeldia no cargo. Então, assim, o Dorival talvez esteja esperando o São Paulo. Agora, se chegar uma proposta do Corinthians, porque o São Paulo tem treinador, o São Paulo não demitiu o Zubeldia. Então, se o Corinthians ligar pro Dorival, o Dorival, no mínimo, imagino eu, vai chegar pro Casares e vai dizer: e aí, irmão, o negócio é o seguinte, a menos que ele não queira mesmo, ou que ele tenha dado a palavra pro Casares, mas aí agora eu tô fazendo uma conjectura do fato, tá? A informação não é essa, eu não tenho, eu tô dando, a informação é de que existe uma preferência, isso sim, do Dorival com o São Paulo, e que existe uma vontade, um desejo do Corinthians com o Dorival. Agora, a minha leitura é de que se isso acontecer, de que se o Corinthians procurar o Dorival, no mínimo, eu imagino, vai chegar no Casares e dizer: você vai se mexer para demitir o homem lá, em outras palavras, né? Porque senão eu vou aceitar o Corinthians. E aí, enfim, eles vão se acertar. O fato é, o Dorival vai parar num ou no outro, aparentemente. Mas o São Paulo ainda tem treinador. O Corinthians também, só que o Corinthians tem uma reunião para definir o futuro do Ramon. Se não for o Dorival, rapaziada, eu não consigo pensar em outro nome a não ser o do Tite, que também confidenciou a várias pessoas que não quer trabalhar esse ano, não quer trabalhar por agora. Não sei, no início do ano ele disse isso ao Grêmio também, talvez porque não queria treinar o Grêmio. Será que ele vai dizer não de novo pro Corinthians? Será que o Corinthians vai procurar de novo o Tite para receber um não? Então, é muito fácil você nem precisar receber esse não, né? Você faz a sondagem inicial, via intermediário. Ele aceitaria, ele toparia conversar, senão eu nem vou, senão eu nem saio de casa. Não, ele toparia. Opa, peraí, vou pegar o telefone. Aí é mais difícil dele dizer não. Agora, se ele já diz não na arrancada, não, o Tite não quer saber mesmo, nem precisa chamar. Tá bom, nem vamos no Tite. Nem vira notícia de que o Corinthians procurou o Tite. Então isso é fácil de resolver. Porque o Corinthians deixa vazar tudo, né? Daqui a pouco deixa vazar que procurou um intermediário para saber do Tite e o Tite disse que não. Aí pronto, já tem a 15ª recusa do Tite ao Corinthians. É fácil de resolver isso, tá? Se o Tite quiser trabalhar e cogitar voltar ao Corinthians, eu acho que seria uma boa possibilidade depois do Dorival. Porque, gente, não tem, né? Vai buscar um outro estrangeiro agora? Difícil, né? No meio da temporada? Nós precisamos de situações emergenciais no futebol brasileiro. Então, se chegar um cara agora, ele precisa saber o que está acontecendo e posicionar, porque ele vai ter 1 treino, 2 treinos antes do próximo jogo. Isso se for entre quinta e domingo. No caso é sábado o jogo contra o Sport. Ou então, se não for amanhã, demissão, né? Ou na semana que vem, é isso. É 2 treinos para levar para o jogo. Então você precisa do quê? Posicionar o time, dar uma remobilizada e ao longo dos próximos jogos ir trabalhando a equipe.